Sejam todos bem-vindos, dando a continuidade ao nosso vídeo de peças básicas para uma rig de mineração. A peça que a gente vai falar hoje é a fonte. Olha que interessante. Essa caixa aqui não está uma fonte Corsair que eu estou usando lá no computador, mas tem uma fonte que muitos de vocês já viram, que é essa aqui, ó, uma fontezinha antiga, bem comumzinha. Ela serve para rig de mineração? E na hora vocês vão pensar, vou usar essa aí baratinha mesmo. Até serve, mas não é recomendável de forma alguma você usar uma fonte dessa. Primeiro porque ela não é confiável, segundo que ela não tem muita potência, e terceiro que você pode queimar a sua placa, queimar a fonte, não dá certo. Funciona, eu já usei por algum tempo, quebra um galho, mas não é recomendável. Mas eu só estou usando ela aqui para título de exemplificar. Para que serve a fonte? A fonte ela tem esses monte de cabinhos aqui, tá vendo? Cada cabinho desse aqui tem uma função, cada um deles serve para ligar uma coisa diferente. Só a título de exemplo, por exemplo, esse aqui, ó, esse cabinho aqui ele serve para alimentar a placa-mãe. Já esse outro aqui, que chama Molex, ele serve para alimentar os risers, que a gente vai falar em outro vídeo, por exemplo. E assim por diante. E qual que é a importância da fonte? Para que serve uma fonte no computador? É um pouco óbvio até, a fonte ela serve para fornecer energia. E a fonte ela é dividida em potências, categorias. Então eu vou explicar por alto para você começar a entender um pouco mais de fonte. Quando nós falamos em fonte, geralmente as fontes elas funcionam em amplo alcance. Ela pode funcionar tanto no 110 como no 220. Essas mais antigas ela tem um seletor, que a gente pode ver aqui. Mas uma fonte mais moderna, em geral, ela já é bivolt, né? E o que é importante saber de uma fonte? Primeiro, a fonte ela tem uma potência máxima. Não sei se dá para ver no vídeo, mas ela tem uma potência máxima. Então, quando nós vamos calcular o consumo de nossa rig, quanto que vai usar, é para isso que a gente tem que saber para poder escolher qual fonte. Qual energia que a minha rig vai consumir? 300 watts, 500 watts? De acordo com isso, a gente vai saber qual fonte usar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber da fonte. Se ela é 110 ou 220, ou se ela consegue atender as duas coisas. Segunda coisa que a gente precisa saber da fonte. Qual é a potência dela? 100 watts, 200 watts, 300 watts, 500 watts, 1000 watts? Terceira coisa, a gente precisa saber a qualidade da fonte. Em geral, as fontes são divididas em 4 categorias. Existem as fontes Wright, as Bronze, a Silver e a Gold. Qual a diferença? Bom, basicamente é o seguinte. Vamos pegar um exemplo, uma fonte de 100 watts que seja White. Basicamente, a marca vai falar o seguinte, olha, eu projetei ela para ser 100 watts. Agora, se ela vai entregar 100 watts, eu não sei, ninguém sabe, boa sorte, certo? Se nós formos para uma fonte bronze, a companhia diz o seguinte, olha, essa fonte aqui é de 100 watts. Então, eu te garanto que em condições ideais, ela vai te fornecer pelo menos 80% do que eu te prometo. Se eu prometo para você 80% de 100 watts, então eu garanto para você 80 watts. Se for 200, eu garanto para você 160 e assim por diante. A fonte Silver, ela garante uma porcentagem ainda maior e a Gold garante bem próximo, não chega a 100%, mas próximo de 100% de eficiência, né? Claro que isso é em condições ideais no laboratório, mas dá para ter uma ideia. Então, com essas características, você já começa a entender qual é a fonte. Agora, como ligar na placa-mãe, como ligar na rig, isso é assunto para outro vídeo. Mas essa é a ideia. Então, basicamente, a fonte é quem vai fornecer o combustível, fornecer a energia para suas placas de vídeo, placa-mãe, processador e tudo mais. Comparando simplesmente com o notebook tem aquelas fontes externas que a gente liga na tomada, e o computador tem essas fontes grandonas aqui que podem vir em diversos modelos, certo? Então eu espero que tenha esclarecido mais um pouco. Quando alguém falar para você, a fonte é tal, usa tal fonte, você já vai ter ideia pelo menos do que estamos falando. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixa o joinha e até mais, um abraço.